criação, no coração, trazendo paz e redenção. Nos braços do Pai eu vou descansar e em seu amor me transformar. No altar do amor eu quero estar, seguindo sempre a sua voz. Muito bem, gente, estamos aqui para mais uma leitura da Bíblia, Números 30 e 31, Mateus 6, do verso 30 ao 56. Vamos lá. A regulação ou regulamentação dos votos. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isto que o Senhor ordena: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Irmão, se isso aqui pega hoje, hein? Quando uma moça que ainda vive na casa do seu pai fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto com compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas se o pai a proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. Por quê? Porque ela ainda está debaixo da autoridade do seu pai. O Senhor a livrará porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual se obriga a si mesma, e o seu marido o souber, nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido a proibir, quando a souber, anulará o voto. Por quê? Porque o marido, segundo, tem autoridade sobre a esposa, caso da lei. Ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, o Senhor a livrará. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Se a mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por um juramento a um compromisso, e o seu marido souber, mas nada lhe disser e não a proibir, todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular quando ele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saírem de seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor os livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Mas, se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos e compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe disser, mas quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular, algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito dos relacionamentos entre um homem e sua mulher, e entre um pai e sua filha, moça que ainda vive na sua casa. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram os israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Quer dizer, deu a última missão para ele, né? Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Envie à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel, 12.000 homens armados para a guerra, 1.000 de cada tribo. São 12 tribos, 1.000 de cada, 12.000. Foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou consigo objetos do santuário e as cornetas para o toque da trombeta. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam 5 reis de Midian: Evi, Requém, Zur, Ur e Rebá. Também mataram à espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres, as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais.
e levaram os prisioneiros, homens, mulheres e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à comunidade de Israel em seu acampamento nas campinas de Moabe, de frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento, mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora matem todos os meninos, matem também todas as mulheres que se deitaram com homens, mas poupem todas as meninas virgens. Então, olha só, as que não tinham culpa, quer dizer, vamos trazer isso para nós aqui hoje como um julgamento celestial. Não é aquilo para nós, nosso conceito de certo e errado, que vai valer para Deus. O que vai valer para Deus é o que está no conceito dele. Assim vale para nós hoje. Tem muita gente enganada, porque na coerência nossa, está tudo bem, está tudo certo, Deus entende, Deus compreende o meu jeito, ou o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer. Não, porque a gente está rebaixando Deus à nossa visão. Nós é que temos que nos elevar à visão de Deus, para entender, para buscar entender à luz da palavra, quais são os requisitos e os preceitos e conceitos do Senhor. Então, aqui Deus ele não há de poupar ninguém que nele há alguma culpa, entende? Verso 15. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Aí vamos lá, eles deram a instrução, tudo. Verso 19 em diante. Todos vocês que mataram alguém ou que tocaram em algum morto, ficaram 7 dias fora do acampamento. No terceiro e no sétimo dia vocês deverão purificar-se a si mesmos e aos seus prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e também tudo que é feito de couro, de pelo, de bode ou de madeira. Depois o sacerdote Eleazar disse aos soldados que tinham ido à guerra: essa é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Ouro, prata, bronze, ferro, estanho e chumbo, e tudo que resista ao fogo vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los, mas também deverão purificá-los com a água de purificação. E tudo que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No sétimo dia, lavem as suas roupas e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. O Senhor disse a Moisés: você, o sacerdote Eleazar e os chefes das famílias da comunidade deverão contar todo o povo e os animais capturados. Dividam os despojos entre os guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Você vê que Deus é um Deus de recompensa, né? Daquilo que os guerreiros trouxeram da guerra, separem como tributo ao Senhor um de cada 500, seja pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles e entreguem-no ao sacerdote Eleazar como porção do Senhor. Você vê, Deus ele não tira nada de ninguém. Ele requer a parte dele e o restante para que todos usufruam como recompensa de todo o tempo de dedicação. Da metade dada aos israelitas, escolham um de cada 50, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entregue-nos aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os despojos que prestaram da presa tomada pelos soldados foram 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado e 61.000 jumentos e 32.000 mulheres virgens. A metade dada aos que lutaram na guerra foi 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foram 675. Você vê, Deus fica sempre com a menor parte, porque ele não precisa, mas é uma ordenança de disciplina para que as pessoas entendam que eles conseguiram porque Deus estava lá. Então é apenas uma gratidão a Deus, mas Deus precisar, ele não precisa. Tanto que ele deixa a menor parte para ele e a maior e melhor parte para o povo. Assim até hoje. Só que as pessoas preferem ficar com aquilo que é de Deus, achando que vai resolver a vida dela, e sendo que Deus dá o melhor para ela.
Verso 38. 36 mil cabeças de gado, das quais o tributo para o Senhor foram 72. 30.500 jumentos, dos quais o tributo para o Senhor foram 61. 16 mil pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eleazar como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a ele. A outra metade, pertencente aos israelitas, Moisés separou dos combatentes. Essa era a metade pertencente à comunidade, com 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gado, 30.500 jumentos, 16 mil pessoas. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e entregou aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então os oficiais que estavam sobre as unidades do exército, os líderes de milhares e os líderes de centenas, foram a Moisés e lhe disseram: seus servos contaram os soldados sob o nosso comando, e não está faltando ninguém. Por isso trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro dos quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseiras, anéis, selos, brincos e colares, para fazerem propiciação por nós perante o Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles todas as joias de ouro, todo o ouro dado pelos líderes e milhares pelos líderes de centenas de Moisés e Eleazar apresentaram como contribuição ao Senhor, e pesou 200 quilos. Cada soldado tinha tomado o despojo para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, e os levaram para a tenda do encontro como memorial, para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Veja bem, o povo tinha temor, tá vendo? Eles não precisavam, e ninguém nem sabia, mas eles ouviram e viram, falaram assim: vamos fazer o que é certo. E foram lá e tiraram de si mesmo. Eles tinham direito do despojo, mas deram de coração. Por quê? Porque eles tinham temor. Hoje o que está faltando muitas pessoas hoje dentro da casa de Deus é temor, irmãos. Não é condições, é só temor. Os apóstolos, capítulo 36, verso 30 em diante do Marcos. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito. Capítulo 6, verso 31. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-se reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Preocupação dos discípulos, de forma natural, era com o que era natural, né? Não com o que era espiritual. O povo não estava ali por comida, mas sedento de ensinamento. Perguntou-lhes, e hoje é o contrário, as pessoas ficam preocupadas em gerar para as pessoas o confortável, uma atração, em vez de se preocupar com o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus, que é o espiritual. Por isso que tem muita gente hoje, a maioria das pessoas, igrejas e tudo corrompida. Por quê? Porque acham que é através de estratégias humanas que vamos encher e manter pessoas na igreja. E fica essa briga desenfreada como se fosse um monte de comércio competindo um com o outro. Em vez de cada um buscar na Bíblia alimentar o seu rebanho, alimentar o seu povo de forma sadia, de forma espiritual. E é isso aí. 37. Ele, porém, respondeu: dê-lhes voz de comer. 38. Perguntou-lhes: quantos pães vocês têm? E então verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde, e assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes em todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão
e de peixes. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, hoje é o contrário, né? O pregador sai primeiro e deixa os obreiros se virar. Você vê que Jesus ele era diferente mesmo, porque ele não veio para se fazer importante nem famoso, mas útil. Hoje o problema é esse. As pessoas não estão querendo ser úteis, só famosos e importantes. Aí sai igual um popstar, sai igual um artista, né? Sai pela direita, esquerda, fugido, com segurança, acaba pregar, entrega o microfone para outro que vem orar e vaza. Irmão, tá tudo ao contrário. Se a luz da Bíblia, se Deus não tiver uma compaixão do povo, a luz da Bíblia, vão ser muito poucos que vão ser alcançados a misericórdia e a salvação de Deus, mas a maioria vai ser posta no tribunal para ser julgado. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, verso 47, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles, quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônicos, quer dizer, ficaram surpresos, né? Que mais? Pois não tinham entendido o milagre dos pães até aquela hora. O coração deles estava endurecido, eles estavam ainda fechados, eles ainda era muito natural. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Ele percorreu toda aquela região e levaram os doentes em macas para onde ouviam que ele estaria. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levaram os doentes para as praças. Suplicava-lhe que pusessem, pelo menos, tocar na sua borda do seu manto. E todos os que nele tocavam ficaram curados. Glória a Deus, né? Não esperava ser diferente, né, gente? Porque onde Jesus entra, onde Jesus está, nada permanece do mesmo jeito. Então, se algum lugar fala que tem Jesus, se algum lugar fala que está com ele e continua do mesmo jeito, pode ter certeza, ele não está ali, porque não tem como ele entrar em uma casa, entrar num coração, entrar numa vida, entrar no casamento, entrar numa saúde, entrar aonde ele entrar, permanecer do mesmo jeito. Deus abençoe, fiquem todos na paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!